Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo desse canal. Sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador. Lhe dou as boas-vindas e também o convite para você se inscrever e ativar todas as notificações para não perder nada do que a gente produz por aqui. Você também pode fazer parte do melhor curso de teologia livre da internet, com professores qualificados, horários acessíveis. Você pode ver e rever quando e quantas vezes você quiser, pagando menos de R$ 1 por dia. É só clicar agora no Seja Membro e assinar o plano Café Completo Telflix. Bom, hoje nós vamos fazer uma leitura de um texto do Novo Testamento e pensar nas suas consequências para a vida devocional e também para a vida pastoral. Bom, infelizmente existem muitas pessoas em cargos de liderança eclesiástica que usam isso de uma maneira indigna. Usam isso apenas para se promoverem, apenas para ganhar dinheiro, ou se não apenas para isso, mas é a principal meta de algumas pessoas. Pessoas que usam isso para dominar outras pessoas, mas a gente sabe também que não é a maioria das pessoas que fazem isso. A maioria das pessoas, elas entram no ministério com o propósito de servir a Deus, de servir ao próximo, de fazer aquilo que sinceramente acreditam ser a vontade de Deus. Ainda que muitas vezes tenham uma leitura com muita ignorância, no sentido de pouco conhecimento, e isso acaba gerando algumas consequências que são ruins, que poderiam ser evitadas com certeza, e não tira a sinceridade do coração da pessoa, mas é claro também não justifica fazer de modo ignorante e também não justifica as consequências que essa falta de conhecimento pode trazer. Mas tem muitas pessoas que, apesar das limitações, fazem com honestidade, com sinceridade, querem fazer o melhor para Deus, para as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, mas acabam fazendo isso de uma maneira tão enfadonha que acabam se perdendo no meio do caminho, que acabam não aguentando mais as pressões, as cobranças que outros fazem, que ela própria faz de si mesmo, que a denominação faz de gerar recursos, de crescer a todo custo, acabam ficando doentes, deprimidos, acabam perdendo a família. Muitos filhos de pastor não querem nem ouvir falar de igreja, de tanto que sofreram nesse processo. Muitas esposas de pastor estão doentes, estão depressivas. Muitos pastores estão nessa situação e alguns, infelizmente, pensam e até já fizeram isso de tirar a própria vida. Bom, se você está passando por isso, acalme-se, respire fundo, não faça isso, não atente contra a sua vida, nem tampouco permita que a sua família fique em segundo, terceiro plano por causa da igreja. Não faça isso. O que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E quando Jesus fala isso, não está falando de ir para o inferno, não, mas está falando de perder o que é mais essencial, o que é mais importante, perder sua autenticidade, sua liberdade, perder a sua realidade, perder quem se é, ou seja, se perder pelo caminho. Porque a pior perda que alguém pode ter é a perda de si mesmo no meio desse caminho. Perder a sua esposa, perder o seu casamento, perder a sua família. Porque, infelizmente, a igreja muitas vezes é a causadora de muitos divórcios, de muitas perdas familiares, de muita perda de saúde emocional e física, de perder filhos das famílias pastorais. E isso é uma evidência de que a coisa está muito, mas muito errada. De que não pode ser assim, não pode ser esse o caminho, não é saudável que seja assim, e nem tampouco é a vontade de Deus que você pague esse tipo de preço.
É claro que a pastoral tem que ter alguma dedicação, alguma entrega, algum comprometimento, sem dúvida nenhuma, mas não ao ponto de você se perder e perder o que é mais importante para você e quem é mais importante para você. O texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, tem um conselho pastoral muito interessante. Você sabe que Timóteo é uma das cartas pastorais, né? A orientação de uma pessoa mais experiente para pessoas, no caso Timóteo, que estão começando no ministério. O capítulo 4, versículo 16, que você pode aí conferir, está dizendo assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Você já leu essa passagem, você só não enxergou o que está escrito. Tenho certeza disso. Porque você já ouviu, já falou e já usou essa passagem para incentivar que o pastor tenha que trabalhar cada vez mais, que o líder religioso tenha que se aprofundar na doutrina o quanto mais e que não pode abrir mão disso. Mas você não enxergou o que o texto está dizendo, não é? Porque, veja bem, o texto diz, e não é por acaso, primeiro, tenha cuidado de ti mesmo, depois cuidado da doutrina. Primeiro, cuidado de você, da sua família, dos seus, da sua essência. Depois que isso tiver cuidado, é que você vai cuidar da doutrina, é que você vai cuidar da igreja, é que você vai cuidar de quem faz parte da igreja, é que você vai cuidar das demandas eclesiásticas que tem pela frente. E se a demanda eclesiástica ficar entre mim e a minha família, fique com a sua família. E se a demanda pastoral ficar entre mim e a minha saúde e o bem-estar da minha família, fique com a sua saúde e com o bem-estar da sua família. Veja, esse não é um discurso egocêntrico, porque tem muitos que usam a igreja para os seus benefícios, financeiramente, em termos de posição, em termos de poder. Não é isso, não. O texto está falando de pessoas sinceras, honestas, dedicadas, trabalhadoras, que vão continuar sendo dedicadas, trabalhadoras, só está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro, cuidar de si, cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde familiar, da sua saúde psicológica, porque a igreja pode ser um ambiente tóxico e traumático, inclusive para a família pastoral. Cuidado do seu espírito, cuidado da sua mente. Até porque, se você não cuidar de você, você não pode cuidar de mais ninguém. Então, algumas dicas para você cuidar de si. Respeite o seu tempo de descanso, respeite o seu tempo com a família, porque um tempo com a família equivale a um tempo de oração. Jesus nos chama a uma espiritualidade integral. Espiritualidade não é só o que você faz na igreja, não. Porque o texto bíblico diz que aquele que não cuida dos seus tem negado a fé e é pior do que o infiel. É o texto bíblico que diz isso. Você pode ser o pastor mais fervoroso do mundo. Se a igreja vem na frente da sua família, você tem negado a fé e você é pior do que o infiel. É o texto bíblico quem está dizendo isso, em consonância com esse texto que nós estamos fazendo. Eu já ouvi um pastor, gente boa, sincero, dedicado, trabalhador, que uma vez disse: estou há 9 anos sem ter um sábado de folga. Gente, isso não é vantagem, isso é anomalia. Isso é um atentado à sua família, à sua saúde, à sua vida de uma maneira em geral. Não se esqueça, você não deve dar a vida pela sua igreja, deve dar a vida pelo evangelho. Deve dar a vida pelo que é essencial, não pela sua igreja, embora, como eu já falei, deve se dedicar, se qualificar, cuidar com atenção, mas saiba você, irmão que está me assistindo, no dia em que você morrer prematuramente, vão fazer a tua cerimônia fúnebre no dia seguinte
e no outro dia já vai ter outro pastor na sua igreja e em menos de uma semana ninguém nem vai lembrar que você passou por lá. E ninguém nem vai lembrar que você deixou viúva, que você deixou filhos órfãos, porque isso passa assim como a virada da página de um livro. Provavelmente você morrendo prematuramente, já no seu velório vai ter gente discutindo e articulando quem vai ficar no seu lugar, quem vai assumir a sua igreja, quem vai exercer a sua função. E sabe quem é que vai se importar em cuidar da sua esposa e dos seus filhos? Quase ninguém. Sua igreja não vai ficar cuidando deles para sempre. Suas lideranças, no máximo, vão mandar uma mensagem esporadicamente, mas em menos de um mês já vão esquecer dela e esquecer dos seus filhos. Se você perder aí a sua família antes disso, sabe o que vai acontecer com você? Provavelmente essa igreja que está lhe absorvendo vai lhe julgar, vai achar que a culpa foi sua, vai querer te punir, vai querer te afastar do ministério, vai querer te colocar em disciplina. Sim, porque eles não vão lhe ajudar na hora de cuidar da sua casa, mas na hora que der, se for o caso, né? Espero que não seja, mas na hora que der algum problema na sua casa, eles vão se juntar para afastá-lo do ministério, se for o caso. Então, o texto bíblico diz: primeiro, tenha cuidado de ti. Cuide da sua mente, leia um bom livro, ouça uma boa música. Ouça uma música boa, coloque aí o Milton Nascimento para você ouvir, coloque o Djavan, o Chico Buarque, tanta gente boa que vai alimentar a sua mente, vai fazer bem para a sua mente. Leia um bom livro, não só a Bíblia, não só de teologia, mas um livro um livro de poesia, um livro de literatura. Olha só uma dica boa que estava ali na minha mesa, sem eu planejar, Espiritualidade para Insatisfeitos. Que livro legal e essencial para a sua vida. Passeie com a sua família. Claro, você não vai viver passeando, você não vai passear o tempo inteiro, mas tire um tempo para você fazer isso, para ir no cinema, para ir em algum lugar, num restaurante com a sua esposa, em algum lugar interessante para os seus filhos. Permita que sejam crianças, adolescentes como outros quaisquer. Permita-se ser uma pessoa autêntica, de verdade, como outra qualquer. Que a sua esposa seja uma mulher como outra qualquer. Uma mulher normal, uma mulher que tem as suas demandas, as suas vontades, seus desejos. Seja um homem normal com as suas demandas, que goste de assistir um futebol, que goste de torcer por um time, que gosta de sair com a esposa também. Tenha cuidado de ti mesmo, não para você ser apto, mas para que isso é importante para a sua vida. Enxergue a vida com beleza, enxergue a vida com leveza, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa de Jesus, seja uma pessoa saudável, com hábitos saudáveis, com práticas saudáveis, com uma família saudável. Sem cuidar de você e do mais essencial, você não pode cuidar de mais ninguém. Não adianta, como eu já disse, ganhar o mundo inteiro e perder o que é mais essencial para você. E se perder no meio do caminho. E ser uma pessoa intragável, insuportável, uma pessoa sozinha, amargurada, ainda que tenha uma igreja enorme. Qual é o proveito disso? Quando Jesus diz que nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, e o que é diferente disso é do maligno, ele está falando justamente de termos uma vida mentirosa, não só falando, mas vivendo uma vida mentirosa, uma vida falsa, uma vida artificial, uma vida de plástico. O que Jesus diz que é dele, que é do Evangelho, é uma vida autêntica. Isso sim é a chamada do Evangelho para a nossa vida. E outra coisa, a doutrina é secundária. A doutrina vem depois. A doutrina pode esperar, a igreja pode esperar. Claro, você não vai usá-la, você não vai defraudá-la se você for uma pessoa do bem, uma pessoa decente, mas coloque as coisas nos seus devidos lugares. Coloque as coisas nos seus devidos lugares,
porque tem muitas pessoas que se escondem atrás da doutrina, atrás da igreja. Lembre-se, quando Deus achou Adão e Eva em pecado, transgredindo a sua vontade, onde foi que ele os encontrou? Se escondendo atrás da obra de Deus. Tem muitas pessoas distantes de Deus, distante do Evangelho, que apenas usam a igreja como refúgio, como esconderijo. Pessoas que se escondem lá na igreja e nas muitas atividades pastorais e eclesiásticas para se esconder de si mesmos, para se esconder da família, para não encarar a realidade de que podem estar muito próximos da igreja, mas distantes de Deus, distantes do Evangelho, distantes de si mesmos, distantes da sua própria família, da esposa, dos filhos, do marido. Pessoas que se tornaram insensíveis por causa do acúmulo de atividades eclesiásticas, pessoas que se tornaram ignorantes, insensíveis com as pessoas que sofrem, incapazes de ver beleza num pássaro que canta, numa criança que brinca, num animal que faz a sua bagunça. Pessoas que se tornaram insensíveis de ver beleza no que a vida pode apresentar. Pessoas que fizeram da igreja o seu quartel, o seu refúgio, o seu limite, a sua artificialidade. E isso a Bíblia está condenando. E veja que coisa interessante, depois, ainda no versículo 16, ele diz: continua nestes deveres, porque assim salvará a si mesmo e depois os que te ouvem. Esse texto não nos ensina a ser egoísta e nem nos ensina a ser irresponsáveis, mas nos ensina a ter a prioridade que o Evangelho nos ensina a ter. Tenha cuidado de ti mesmo e depois da doutrina. Fazendo isso, você salvará a si mesmo, a sua identidade, a sua riqueza interior, a sua família, e também poderá ajudar a salvar os que te ouvem. E quando fala de salvar, não é só salvação escatológica, mas salvação essencial. Não se esqueça disso. Seja sincero e trabalhador, mas saiba, tenha cuidado de ti mesmo e depois da doutrina. Abraço, fique bem, fique em paz, que Deus te abençoe e que o Evangelho